Olá, tudo bem? Estamos juntas para mais um episódio. É tempo de florescer. Continuo aqui com o mesmo look, porque amanhã é feriado e eu já quero deixar o vídeo de amanhã pronto aqui. E dando continuação no que nós falamos, né? Estávamos falando da ferida da rejeição, sobre a necessidade de aprovação, de ser validada. E lembra que eu falei para vocês que isso também influencia na nossa vida espiritual? Então, eu vou te contar. Vou te explicar como é que funciona na vida espiritual e como foi na minha vida. Então, essa necessidade de aprovação, de validação, isso vai por toda a nossa vida. Se a gente não parar, buscar, né, a cura, o autoconhecimento, a gente simplesmente só vai. O piloto automático está ligado e a gente só segue. Então, vamos lá. Eu lembro que quando eu estava, né, quando eu comecei a ir na igreja, eu não sabia que eu tinha essa raiz de rejeição. Então, até por ter essa raiz, foi um dos motivos que me fez ficar 7 anos dentro de um ministério que não era as verdades de Deus. Então, é o que eu sempre falo, né, nas mentorias, nos atendimentos, tudo o que um rejeitado precisa ouvir. Então, o que eu ouvi daquela pessoa, né, daquele antigo pastor? Olha, eu quero ser um pai para vocês, eu vou cuidar de vocês. Não quero que vocês visitem outra igreja, porque eu tenho uma preocupação, um zelo pela vida de vocês, de quem vai botar a mão na cabeça de vocês, porque eu tenho um cuidado com vocês. Pronto, ganhou o rejeitado. Você tá entendendo? Por quê? Porque tudo que um rejeitado não sente é que é amado. Aí alguém vem, uma autoridade espiritual, né? Ele tinha uma autoridade na nossa vida. Dizer que ama a gente, dizer que não deixa ir em outros lugares porque tem um cuidado com a gente. Meu Deus, eu sou amada, ele me ama. Então, o que aconteceu? Eu fui só alimentando as minhas feridas. E aí eu lembro que depois que eu saí de lá, que aí eu comecei a entender algumas coisas, né? E Deus trabalhando muito essa mentalidade de órfão, né? Essa mentalidade de escrava mesmo, né? E nesse processo eu fui para uma outra igreja, onde eu estava ajudando no ministério de mulheres lá, e lá era onde começou todo o meu processo de cura, né? Elas trabalhavam bem forte com isso e, meu Deus, foi muito necessário para mim naquele momento e eu comecei a ajudar elas lá, elas foram vendo também, né, o que Deus estava fazendo na minha vida, o quanto eu estava me curando, mas ainda tinha muita coisa para resolver, né, lógico. E aí eu lembro que teve um momento que eu até contei para vocês, foram nos primeiros vídeos que eu falo, né, quando a gente foi lá para uma praia que eu tive a cura, né, começou o processo de cura da minha identidade, onde até a minha oração era uma oração de coitadinha. Era uma oração assim: ai, pai, eu quero, mas eu não consigo. Eu tento, mas nada dá certo. Ai, Senhor, me ajuda. Não era uma oração de filha. Não era uma oração de quem sabe que é. Era uma oração de coitadinha, sabe? Sempre mendigando, tipo assim, eu não sabia entrar na presença do pai e orar já agradecendo por quem eu sou, pelas coisas que eu tinha. Não, isso nem existia, eu tinha que chorar. O que eu estava fazendo ali, na verdade? O que estava por trás daquela oração? Eu estava querendo validação e amor do meu próprio pai. Entende? Era um choro de manha, de coitadinha, de que, ai, eu não sou, ai, Senhor, faz por mim porque eu não me sinto amada. Não, eu não conseguia enxergar isso, mas a minha oração denunciava, que é igual aos nossos comportamentos hoje. Os nossos comportamentos de hoje denunciam quem nós somos, onde está a nossa raiz, tá? Vou te dizer isso já. Então, a palavra diz, né? Deixe que os frutos falem por si. Então, o fruto é o que hoje para a nossa vida? É o nosso comportamento. Os nossos comportamentos, as nossas decisões, elas estão pautadas numa raiz. Agora, se essa raiz não é curada, a gente já consegue ver pelo comportamento. A forma como você reage, a forma como você se comporta, a forma como você fala.
tudo isso está denunciando onde está a tua raiz. Então, vamos lá. Então, ali eu comecei, né, perceber, enfim, né, porque também a pastora falou sobre o que é, quando a pessoa tem uma mentalidade de órfã, como que ela reage, né? E aí, eu lembro que teve um momento que... Então, assim, eu queria estar sempre sendo vista. Por quê? Porque a rejeição faz a criança se sentir um nada. O que é algo rejeitado? Algo descartável. Ah, eu não quero isso aqui. Eu rejeito. É como se estivesse jogando fora. Está descartando. Então, a gente cresce com essa sensação de descarte. Então, a gente está o tempo todo buscando ser aceita, ser validada, ser amada, porque a gente não sabe o que é isso. Porque a forma que a gente aprendeu de ser amada foi totalmente diferente. E aí, o que aconteceu? Eu sempre busquei ser vista. Então, ser vista é o quê? Estar sempre no meio de todo mundo. Não, eu nem orava perguntando para Deus se era ou não era. É da igreja? Tô dentro. Da igreja? Pode me chamar. Tudo era para mim. E nem tudo é para você. Mas eu precisei aprender isso na prática. E aí, teve um tempo que eu estava ajudando nesse ministério e para mim, eu estava na melhor fase, no melhor momento. Eu falei, meu Deus, é agora, né? É agora, é tudo que eu precisava. E pro meu ego, né? É tudo que eu precisava para, além do meu ego, para alimentar as minhas feridas, né? E aí, tava lá ajudando, tal, e aí uma das pastoras falou assim para mim, Sinara, começa a se preparar porque você vai começar a ministrar a palavra aqui no culto. Porque aí lá tinha um culto de mulheres, né? Uma vez por semana e, quando ela falou aquilo, ai, eu chorei, me emocionei, eu falei, ai, meu Deus, né? Meu Deus, era tudo que eu queria, né? Microfone na mão e olhares para mim para ser validada, aprovada. E, gente do céu, ouvi isso, fiquei toda, com medo, mas dentro, né? Uau, é isso. E eu nem imaginava o que estava dentro de mim, né, gente? E aí, um dia eu lá no culto, a gente passava o dia todo, a gente tinha uma segunda-feira que nós consagrávamos ao Senhor. Então a gente começava, acho que era 9 da manhã, até as 5 da tarde, estudando a palavra, orando, testemunhando, era jejuando, né? Era maravilhoso. E à noite, às 7, tinha o culto. Então, meu Deus, né? A gente passava o dia lá. E foi um tempo muito bom. E aí, eu lembro que um dia lá, durante o momento de jejum lá, leitura da palavra, o Senhor falou para mim assim, os teus dias estão se encerrando aqui. Aí eu queria morrer, né? Falei, meu Deus, não pode, será que eu escutei certo? Porque, meu Deus, para onde eu vou? Meu Deus, aqui é tão bom, aqui eu tô me encontrando, aqui eu tô podendo se ajudar, aqui eu não tô presa, como eu tava no outro ministério. Enfim, aí o Senhor falou aquilo para mim, amém. Passou um tempo, acho que passou, gente, não sei, 4 meses, se deu isso. Então um dia eu no culto e o Senhor me fez olhar para toda aquela igreja e Ele disse, filha, hoje encerra o teu tempo aqui. Eu quero que você volte para casa. E eu falei, pai, mas eu já voltei para casa. Ele falou assim, mas agora é diferente. Agora você vai voltar para casa para se alimentar da fonte, direto da fonte. Chega de se alimentar de fonte de terceiros. Agora eu quero alinhar os teus ouvidos à minha voz. Agora é eu e você na mesa. Meu Deus, aquilo foi tão forte para mim. E no final eu fui falar, né, com a minha pastora. E eu falei, pastora, eu vou me ausentar um tempo porque Deus está me levando, pediu para que eu voltasse. E naquele momento, hoje eu entendo que não teve maldade nenhuma da parte dela, era aquilo que ela via mesmo. Só que Deus, Ele vê dentro, né? Ele sabe o que cada um de nós precisa. E a nossa parte é obedecer a Deus. E aí ela falou assim, tem certeza que foi Deus que falou contigo? Porque tu tá pronta, Sinara. Ela falou pra mim, você tá pronta, não volta pra caverna. Não volta pra caverna. E ali eu tive uma dúvida. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, tá, então, se não foi Deus, quem falou comigo então?
Ela falou, ó, essa semana eu vou lá tomar um café contigo e a gente conversa, mas não toma decisão nenhuma. E eu vim para casa acabada, porque eu falei, meu Deus, acho que eu não ouvi a voz de Deus, acho que me empolguei, fiquei muito mal. Era uma segunda-feira. Na terça-feira, eu acordei, fui ter meu tempo com Deus e a voz dele veio assim, ó, direta. Ele falou, filha, é por isso que eu estou te trazendo para dentro de casa, porque eu preciso alinhar os teus ouvidos à minha voz, porque você ainda se move por vozes humanas e não pelo que eu te falo. Então, o que ele estava dizendo ali para mim? Ele já tinha me dado uma palavra e eu, quando escutei a minha pastora, eu entrei em dúvida. Só que ela não fez por mal. Ela estava olhando fora e tudo que eu já tinha passado, o meu processo todo, de que realmente a Sinara está pronta, a Sinara já está conseguindo, né? A Sinara já cuida de mulheres, a vida dela já consegue ministrar outras mulheres, mas na verdade o Senhor não estava, ele estava me voltando para casa por um outro motivo, para algo que iria vir a acontecer ainda, quando eu estivesse caminhando, né, naquilo que ele tinha para mim, eu precisava alinhar, era a minha voz, o meu ouvido com a voz dele. Porque, gente, não dá. A gente vai chegar um momento na nossa vida, na minha, na tua, de que vai ter que ter um tete-a-tete, você e Deus. Porque não estou aqui desonrando, dizendo que você não tem que ouvir teu pastor, a tua liderança, não, gente. Mas eles não podem ter a palavra final na tua vida. Cuidado com isso. Isso não isenta a tua responsabilidade de ter o teu momento com Deus, de buscar. Paulo, quando pregava, deixa eu abrir aqui onde que está isso. O povo, os beretas, não sei se você já ouviu falar dos beretas, mas eles eram um povo que depois que Paulo pregava, eles pegavam a Torá e iam confirmar se aquilo que Paulo estava falando batia com a Torá. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Deixa eu só achar certinho aqui para poder passar para vocês. Porque quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, faz todo sentido, né? Então, assim, eles estavam ouvindo Paulo. Paulo? Quem é Paulo, né? Peraí que não tá abrindo. Acho que agora vai dar. Olha, tá difícil achar aqui, gente. Mas calma que eu já achei. Ó, acho que é esse aqui. Que tá lá no livro de Atos. Ó, os beretanos ou bereanos eram os habitantes da antiga cidade de Bereia, localizada na Macedônia, na Grécia. Eles ficaram conhecidos na Bíblia por sua atitude nobre e criteriosa ao receber a mensagem do Evangelho pregada pelo apóstolo Paulo. Olha só, eles eram investigadores ativos. Quando Paulo e Silas pregavam em sua cidade, os bereanos não aceitavam o ensino cegamente. Em vez disso, eles examinavam as escrituras diariamente para confirmar se o que Paulo dizia estava de acordo com a palavra de Deus. Isso está lá em Atos 17, 10 e 11. Mas olha lá, leia, já aproveita e leia o livro de Atos, que é muito maravilhoso. Então, vocês estão entendendo que nós precisamos ter esse mesmo cuidado ao receber o Evangelho? Porque Jesus disse que no fim dos tempos nós deveríamos tomar cuidados com os falsos profetas.
Foi isso que ele nos alertou. Por quê? Porque tem muita gente pregando o evangelho. Tem muita gente falando de Jesus, tem muita gente entrando na modinha gospel, mas cuidado com aquilo que você está ouvindo, cuidado com o que você está vendo, cuidado naquilo que você está se espelhando, porque se isso não tiver base bíblica, cuidado. Cuidado, seja criteriosa. Então, naquele momento, Deus estava me ensinando isso, ei. E aí ele estava alinhando os meus ouvidos à voz dele. Porque o que ele fala para mim tem que ser prioridade. Porque às vezes, gente, foi o que ele sempre falou para mim, Sinara, você não é todo mundo. Porque, tinha um congresso, uma conferência e eu queria estar. Mas eu não perguntava para Deus, porque era da igreja e eu tinha que estar. Sentava em qualquer mesa, estava em qualquer lugar, sempre para ser vista, sempre para estar no meio. Por quê? Porque se estava todo mundo lá e eu não estava me sentindo rejeitada. Então tome cuidado, porque o Senhor um dia disse para mim, filha, se está todo mundo indo para a direita, mas eu te quero para a esquerda que você vai. Se está todo mundo indo para frente, e eu estou dizendo para você dar uns passinhos para trás, é para trás que eu quero que você vá. Agora, se tem gente indo para a esquerda, para a direita, para frente, para trás, e eu estou dizendo para você agora é tempo de parar, é tempo de parar. Porque todas as vezes que ele me pediu para voltar para casa, era a minha estação, era o meu momento. E a gente precisa entender isso. Então, até hoje, né, isso já deve fazer uns 4 anos, 22, 23, uns 3, pelo menos 3, 4 anos, e ela nunca foi tomar um café comigo, mas não é sobre ela. Não foi porque ela não quis, foi porque o Espírito Santo não deixou. Porque não era necessidade de um café naquele momento. Naquele momento era tempo de mesa, eu e ele. Aprendendo dele com ele. Sabe? Porque eu ainda precisava de algumas curas. Eu ainda precisava de ser alinhada em algumas coisas. E isso só eu e ele podia. E aí eu lembro que quando eu voltei para casa, foi aonde veio a psicanálise. Foi quando eu estava em casa, sem fazer nada. Simplesmente sendo a Sinara. Onde não estava sendo vista, validada, aprovada. Ele simplesmente me escondeu. A pastora Viviane Martinello, ela sempre fala uma coisa. Quando Deus te esconde, ninguém te acha. Mas quando Deus te mostra, ninguém consegue mais te esconder. E naquele tempo, Deus estava me escondendo. Para curar o que precisava curar, alinhar o que precisava alinhar. Para aquilo que Ele tinha para mim após esse momento. Era um tempo de poda. Sabe? De tempo em tempo, o Senhor precisa nos chamar e nos podar para quê? Para ir e dar mais frutos, sabe? Então, o tempo de poda é necessário e, gente, é maravilhoso você poder parar e ter tempo com Deus, gastar teu tempo com Ele, sabe? Deixa Ele fazer do jeito que Ele quer, Ele sabe o que acontece dentro de você, Ele sabe do que você precisa, então deixa Ele fazer. E aí ele disse, né, como eu contei para você no outro vídeo, quero que você faça psicanálise. E eu falei, meu Deus, como, né? E naquele tempo, gente, foi o tempo em que ninguém tava me vendo. Dentro de 4 paredes, que era dentro do quarto do meu filho, que tinha uma escrivaninha ali, eu fiz o meu, numa tela de computador. Muitas vezes era só o celular, porque na época eu não tinha nenhum computador quando eu comecei. Era na tela do meu celular. E ali eu comecei a atender na psicanálise. Eu estava sendo igreja dentro da minha casa, dentro de 4 paredes, porque o Senhor estava alinhando as minhas motivações. Será que você vai continuar, Sinara, servindo a mim, obedecendo a mim, dentro de 4 paredes onde ninguém está vendo, onde você não está sendo aplaudida, vista, comentada, onde você está escondida? Só que nesse momento, a parte humana não está nos vendo, o mundo não está nos vendo, mas sabe quem é que está nos vendo? O céu está nos vendo nesse momento. Nós estamos alinhadas com aquilo que o céu está fazendo. E que coisa mais linda, um dia eu ouvi, não queira ser conhecida pelas pessoas, queira ser conhecida no céu por anjos e demônios. E aí depois você tem maturidade para ser vista por homens e não vai mudar a tua essência e quem você é. Então o Senhor estava alinhando isso.
E, gente, foi tão maravilhoso, foi tão poderoso, foi um tempo. Gente, eu saí, vai fazer 2 anos que eu saí dentro de casa, tá? Vai fazer 2 anos que eu saí dentro de casa. 2 anos, são 4 de psicanálise e 2 dentro de casa. 2 dentro de casa. Por isso que eu tô dizendo para vocês, eu tô vindo agora e o nome dessa série é Tempo de Florescer, porque agora é o tempo de florescer. Porque só floresce quem tem suas raízes curadas. Então foi um tempo de muito alinhamento, um tempo de muita desconstrução, de muita cura. Por quê? Porque nós carregamos, isso está enraizado na gente. A gente não pode tocar naquilo que é de Deus, cuidar de pessoas sendo ferida, porque nós vamos ferir outras pessoas. Então um curado ele cura, sabe? Um curado ele cura e eu precisava me curar de tantas coisas. Eu precisava me curar dessa validação, dessa aprovação. Sabe, de que eu sou a Sinara quando eu estou sendo vista e quando eu não sou. A minha essência é essa, eu amo cuidar de pessoas, eu amo ajudar pessoas. E principalmente eu encontrei um lugar, porque eu vou dizer para vocês, cuidado. Cuidado quando Deus te chama para esse lugar, porque depois que você entende o valor, o gosto que tem esse lugar, tu não quer mais sair. Eu lembro que a minha amiga, a Evelyn, beijo amiga, ela que me tirou do esconderijo, ela que me tirou, sabe? Eu saí dali para ir ministrar uma palavra num GP. E ali, né, que vai fazer 2 anos agora, fez 2 anos, né? Em maio, vai fazer 2 anos em maio. E 2 anos atrás, eu fui para levar uma palavra para elas e eu fiquei 1 ano cuidando desse GP com essas meninas e aprendendo, né? Mais algo novo, né? Que é cuidar de pessoas. Esse tempo de secreto, eu aprendi a conhecer um pai e aí eu não saio mais falando de placa de igreja, apresentando uma placa, não. Hoje o meu chamado é fazer com que você conheça um pai de verdade. Essa é a minha missão, esse é o meu chamado. Primeiro era conhecer o pai, e agora que eu conheci é apresentar esse pai. Meu Deus, isso foi maravilhoso na minha vida. Então, olha o que Deus me falou. Ele falou assim, né? Porque aí naquela época, lembra que eu falei, né? Eu estava quase a ponto de ganhar o microfone. Eu até já estava abrindo alguns cultos. Mas quando Deus me trouxe para casa, ele falou assim, filha, eu estou protegendo você de você mesma. Porque se eu te dou o microfone do jeito que você ainda está, você iria machucar muitas pessoas e se machucar. Gente, eu agradeço tanto a Deus, tanto, tanto, tanto. Na hora não é fácil entender naquele momento, muitas vezes tu nem vai entender, mas era necessário. Hoje eu entendo porque eu falei, pai, que coisa maravilhosa, porque eu descobri um lugar nele de que nada nesse mundo é capaz de suprir. Nem palco, nem altar, nada, nada. Sabe, eu tinha uma necessidade que eu tinha que ter título. Hoje eu não quero ter nada, só quero ter Jesus. O meu título hoje, sabe o que é? Ser filha de Deus. Até o título de psicanalista quem me deu foi ele. Mas eu sei quem eu sou uma filha de Deus. E eu tô aqui para trazer as verdades que te libertam, que te curam, as mesmas pelas quais eu fui alcançada. Nós somos limpas pela palavra de Deus. Então, da mesma forma que eu fui cuidada, amada, protegida, cuidada, exortada em amor, eu parto desse mesmo lugar de amor para te cuidar, te amar, te exortar, te confrontar, mas tudo em amor. Tudo em amor. Então, eu acho que esse vídeo deixou claro algumas coisas. Se você se identifica, né? Meu Deus. Mas guarda no teu coração tudo isso que eu tô conversando com você. Peça para o Senhor direção, peça revelação. Pergunta para o Espírito Santo, o que o Senhor quer dizer comigo? Porque quer falar comigo através desse vídeo. Peça para o Senhor trazer o discernimento. E eu tenho certeza que você não vai fazer mais nada por validação, por aprovação. Sabe por quê? Porque você vai entender que você já é aprovada, validada, amada, justificada, perdoada, mas tudo isso está no Senhor. Então,
que o Senhor seja o suficiente para você. Tem um louvor que diz, né? Eu não vou cantar aqui para não me bloquearem aqui, mas eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E tem outro que diz, qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Então, que Deus possa te abençoar com essa palavra, que você possa ser tocada pelo Espírito Santo e que se tem algo aí que precisa ser restaurado, curado, que você diga para o Espírito Santo hoje, eis-me aqui, você tem liberdade, você pode tocar no meu coração e na minha mente, eu entrego tudo para você. Salmo 139 diz, Pai, sonda minha mente e meu coração e vê se há em mim algum caminho mau, vê se as minhas motivações não estão alinhadas com as tuas e me guia pelo caminho correto. Amém? Que Deus te abençoe e nós nos vemos no próximo episódio. É tempo de florescer.